Estava pensando aqui também, Jorge, esse efeito de massa crítica. Você saberia dizer por que o Tom conclui que 10 a 15% é suficiente dos despertos para ter um impacto geral? Eu não sei te dizer exatamente, né, como é que ele obteve esta informação especificamente, mas assim, como ele é uma pessoa, é o que eu digo, né? Eu não sei como fazer isso, tá? O meu grau de percepção da realidade é muito mais limitado que o dele. Eu tenho lá minhas experiências também, o suficiente para mim, não é o meu foco, né? De vida, é o dele, seguramente. Uhum, Mas eu vou falar para você, assim, por tudo que eu já pus em prática e que eu já vi funcionando durante toda a minha vida, e a amarração com a teoria que ele dá, e outra coisa, você compreende o funcionamento das coisas, né? Não é que ele me faz nada vir goela abaixo. Eu começo a entender o funcionamento e começo a deduzir as coisas por mim mesmo, né? Então, assim, mas pelo grau de percepção que eu tenho do funcionamento das coisas, né, o grau de comprovação das coisas que ele explica, eu te falo assim, aquelas coisas que eu já experimentei, eu sei, ok? E aquelas que eu não experimentei, eu dou uma boa dose de confiança para ele até o dia que eu possa experimentar e saber. E esse é um desses casos. Então, ele tem esse número, aliás, foi uma das coisas que a gente teve conversando, eu tive em Huntsville agora, em março, para fazer, tive em setembro, na última encontro ao vivo que ele fez, e em março para um grupo de voluntários que está ajudando a trabalhar a montagem desse simpósio em setembro. Simpósio. E a gente teve reunido com ele 2 dias, e isso foi uma das coisas que ele comentou, porque para mim, até então, para mim, sendo bem sincero, eu estava naquela do trabalho individual. Eu faço essa campanha de expandir esse conhecimento porque eu acredito puramente que é bom para as pessoas. Só isso. Foi por isso que eu me envolvi nisso. Eu era engenheiro, eu era diretor de empresa, né? Nunca fui dono, né? Eu era empregado em empresas multinacionais, mas tive altos cargos. E assim, eu me envolvi com tudo isso pelo positivo da mensagem, né? Eu não entrei nisso por questões financeiras, que eu queria ganhar dinheiro, eu precisava. Né? Foi para trazer a mensagem, porque eu achei a mensagem libertadora, mudou a minha vida e tem o potencial de mudar a vida de muitas pessoas. E foi por isso que eu entrei nisso. E então, quando eu estou comentando, eu estou falando, então, de qualquer forma, voltando ao fio da meada, porque eu acabo divagando. Então, ele tem essa questão que ele afirma, eu não conheço os detalhes de por que seriam 10 ou 15%, mas eu te falo que ele tem um bom feeling da coisa, porque ele, vamos dizer, ele é um insider do sistema maior, ele consegue estar acessando 2, 3 realidades ao mesmo tempo, ele vem fazendo isso há 50 anos, hoje ele está com naturalidade. Você vê que tem hora que ele parece que desvia o olho quando ele está tentando responder alguma coisa, às vezes você vê que ele está fazendo uma espécie de download, buscando alguma informação, algum esclarecimento específico para ajudar as pessoas. Então, ele tem muito acesso, né? Ele visitou várias outras realidades, né? Então, eu acredito que isso também está na base de conhecimento dele por ver situações em outras realidades. E ele, então, quando fala isso, para mim foi uma felicidade, porque anteriormente eu acreditava que era um tema individual. É um tema individual, evolução é individual, você não evolui ninguém, você evolui a você mesmo. Então, cada um de nós pode evoluir a si mesmo. Essa contribuição é a melhor que você pode dar para o mundo, porque você vai ser uma pessoa melhor. O mundo vai ser melhor com uma pessoa melhor a mais circulando por aí. E não é uma pessoa perfeita, não. É melhor. Você amanhã é melhor que hoje é melhor que ontem e é melhor que anteontem. Então, você só precisa melhorar. É a sua única tarefa. E você, quando melhora para você e para todos ao seu redor. Então, essa era o meu foco. E quando conversamos lá, ele estava trazendo essa notícia, porque ele lançou esse vídeo Breakthrough, também está no nosso canal, traduzido em português, tá? Tem o original dele em inglês no canal dele e tem o traduzido em português aqui. Aqui chama avanço radical, porque não existe uma palavra única para definir breakthrough. Breakthrough é uma quebra científica de barreiras, um avanço significativo. Então, ele está trazendo isso, ele está focado em atentar a comunidade, inclusive científica, para despertar que os grandes da física quântica, lá atrás, sabiam que a consciência era importante, todos eles afirmaram, se você pegar o Schrödinger, o Max Planck, todos eles afirmaram, o Einstein,
que a consciência tinha um papel fundamental, e alguns deles que a informação também, eles já mais ou menos percebiam essa questão da informação, eles percebiam que as coisas não eram materiais, que a consciência era importante, e eles falaram isso. Só que como a ciência não conseguiu chegar numa solução para explicar a consciência a partir da matéria, ela se agarrou no materialismo e abandonou as ideias dos caras, e todos eles, se aquilo tivesse prosseguido, já teríamos tido esse breakthrough, porque muita gente ia dar atenção para a consciência, porque tinham grandes cientistas falando. E os físicos que vieram depois enterraram tudo isso. E o Tom está tentando ressuscitar o tema. E a gente se voluntariou, porque a gente, sabe, se empolgou com o fato de que a gente pode ter um impacto positivo para os outros. Né? Ainda podemos ver algo acontecendo se a gente conseguir fazer esta unificação da ciência com a consciência e vamos dizer, um esforço de saída do materialismo, que é a crença de que as coisas são construídas com tijolinhos de matéria. Então, muito empolgante isso. É muito empolgante. É hiper empolgante, especialmente para quem tem um pé dentro desse conceito de espiritualidade, né, em que os conceitos científicos são secundários, porque simplesmente a gente acaba experienciando certas realidades, e quando a gente experiencia essas projeções, aquilo é real, né? Não tem como ninguém me convencer que o que eu visualizo quando projeto a consciência não aconteceu, eu não vi, especialmente quando eu vejo confirmação por outras pessoas que viram e sentiram a mesma coisa. Então, ponto. Não precisa de explicação. Eu sei que isso me basta. Mas, do ponto de vista da nossa ciência hardcore, ali, dura, ela não aceita isso, né? Nada que não possa ser medido, comprovado, testado, verificado, existe, ponto, né? E aí vamos deixar isso para o domínio das religiões, enfim, e a gente não entra nesse mérito. O que é péssimo, porque está tudo integrado, e aí a gente cria dicotomias e separações e coloca as coisas em caixinhas, os conhecimentos ficam muito profundos em caixinhas que não se conversam, e a gente fica batendo cabeça, né? Como você falou lá no início, né? E do ponto de vista da espiritualidade, a gente sempre comenta, né? Quando eu melhoro, o mundo melhora. Porque eu melhoro, eu sou parte do mundo também. Né? Então, esse é um conceito muito filosófico, muito utilizado. E o próprio conceito desse potencial de ser um certo quórum, né? Um certo limiar de pessoas com uma mente mais expandida, com uma consciência mais expandida necessária para ter um impacto significativo nos outros, a gente acaba levando na consideração na frequência energética que cada um consegue expandir, né, que é emitir. E é um campo toroidal que a gente emite, um campo eletromagnético, que pode ser medido, inclusive. Né? Então, mas é uma coisa muito, muito de novo, né, intuitiva e pouco comprovada, digamos assim. Mas quando se fala assim, a pessoa que tem medo, né, que vive no medo, que vive na culpa, que tem a vergonha, que esses são os sentimentos dominantes, são o estado de espírito dominante, ela está aqui, ó, encolhidinha, fechada em si mesmo, e o impacto daquilo que ela expande para fora é muito pouco. Então, por mais que ela pense em trazer coisas boas para a sua vida, ela está fechada aqui, ela não está recebendo, ela não está expandindo, ela não está impactando todo, né? Agora, uma pessoa que tem uma consciência expandida, ele emite essa energia e tem um raio de atuação e frequenciamento energético que se expande muito para além do limite do próprio corpo físico. Isso acaba tendo impacto. Então, quando ele diz que 10%, 15% já é um nível adequado, nossa, eu fico muito feliz com isso. É porque é uma coisa focada, né? Algo específico, é uma massa grande, não é pouca coisa, né? E outra coisa, né? Quando você muda de paradigma e vem para esse paradigma digital, né? Assim, se você se percebe que o seu corpo é apenas um avatar, não existe corpo, existe uma informação que parece um corpo. Não existe uma cadeira, existe algo que parece ser uma cadeira e funciona pela regra do jogo que você está jogando em rede, né? Então, quem está pilotando aquilo sem joystick, com a intenção, com a vontade, é a consciência que você é. A consciência que você é nunca deixa, não tem como você deixar a fonte. A consciência existe, né? E a gente não tem como saber o que existe fora dela, e vamos falar, nem adianta entrar nesse campo, porque nós estamos dentro dela, nós não enxergamos fora. Então, tudo que a gente percebe está dentro dela. Então, só existe consciência. Você é um pedaço dela. Fora isso, o que existe é
são as formas que são criadas com base na informação gerada pela consciência. A consciência trabalha com informação da mesma forma que o seu celular, seu computador, sua TV. Ela usa números, codifica, organiza, gera significados e gera formas e percepções, a possibilidade de perceber isso. Então, ela lida com a informação, gera o que parece ser coisas que ela mesma, ou um pedaço dela, qualquer de nós, percebe como coisas materiais. Então, nós estamos totalmente, é como se fosse um grande mar, como se nós fôssemos cada um a sua própria marola individuada, né? E estamos todos interligados através da água do mar, ou através da rede internet de consciência, porque ela é uma só, estamos todos mergulhados lá. É como se fôssemos células, né, dentro do organismo da consciência. Então, assim, não precisa do eletromagnetismo. Todas essas coisas, vibração, frequência, energia, eletromagnetismo, são tudo que a gente usa como figura de linguagem, como metáfora, é ótimo no caminho de nos ajudar a compreender e nos aprofundar cada vez mais. Mas, como você também disse antes, chega uma hora que você percebe, aí você sabe. E você nem precisa mais das palavras para entender aquilo que você sabe, porque você vivenciou, você sentiu. Agora, para nos comunicar, nós não temos como escapar das palavras, então vamos continuar usando. Só que nesse ramo aí da física digital, né, é como um videogame é o melhor exemplo. Né? Um videogame é uma simulação. Né? The Sims é uma simulação de vida. As pessoas têm casa, carro, apartamento, amigos, festas, né? Por exemplo. E você está interagindo, pilotando ali. Agora, você o que você é? Consciência. Mas aqui você está olhando do ponto de vista da metáfora, toda metáfora acaba tendo uma falha. Aqui existe um ser material controlando um joystick do videogame. Agora, no caso, não. A consciência, ela gera informação, ela pilota e ela experimenta. O melhor exemplo para esse caso é um sonho. Porque nós, como parte da fonte que somos, temos a mesma propriedade da fonte. A fonte consegue criar uma realidade organizada como essa, onde todos nós, 8 bilhões, estamos participando, interagindo aqui. É um videogame em rede, muito bem organizado, Full HD, né? Em 3D, né? Então, é uma coisa perfeita. Mas nós fazemos a mesma coisa toda noite, em pequena escala. Você cria um mundinho só seu, eventualmente pode ter mais alguém lá ou não, mas a maioria deles você mesmo cria todos os personagens, todos os diálogos e todo o cenário e sonha lá com o que quer que você resolveu sonhar, porque qualquer motivo que seja, desde que não seja um sonho lúcido, é uma criação lúcida, é uma criação consciente, mas na maioria dos sonhos as pessoas estão vivendo aqueles enredos que você está lá meio sonambulando e está criando aquilo. Mas para você, durante o sonho, ele é real. E tão real que você não lembra da sua vida aqui. Na maior parte das vezes, a vida que você está experimentando no sonho nem é a sua. Ou nem faz tanto sentido com a sua. Às vezes é. Você que está criando. Você quer criar mais do mesmo, você cria. Você acaba criando coisas diferentes, enredos diferentes. Às vezes vê um filme, fica influenciado e gera um cenário diferente. E você, quando está lá, esta realidade para você não existe. Você está na sua realidade, momentaneamente, dentro da sua consciência. E aí você volta para pilotar o avatar, acorda de manhã e entra na realidade coletiva que está sendo criada pela fonte. Não tem grandes diferenças. Tá? Qualquer realidade é criada virtualmente, é uma espécie de simulação, portanto, e é útil para você, se você aproveitar ela para aprender alguma coisa. Resolver um trauma, descobrir um problema, a solução de um problema, né, ter um vislumbre de futuro, né, qualquer coisa que aconteça pode ser útil, se você estiver atento. Agora, se não estiver, nenhuma realidade vai ser útil para você, nem esta que parece material. Ah, é bem isso. E a gente estava falando da linguagem, né, que a gente ainda precisa das palavras para se expressar, e aí eu estava lembrando, assim, quando a gente faz as nossas técnicas projetivas, né, de projeção de consciência, ou uma leitura akáshica, ou, enfim, até um exercício de visão remota, ou aqui como está o Francisco, a terapia do Francisco, que é uma projeção dimensional também, a gente vive num centésimo de segundo, né, no intervalo muito pequeno de tempo, uma cena que às vezes eu levo 10 minutos para narrar todas as dimensões daquilo, porque teve um impacto daquilo que eu vi, daquilo que me mostraram, daquilo que eu senti, de como eu me senti depois,
E a linguagem ela é extremamente limitada para descrever essas outras realidades que a gente encontra além da realidade física, né? O que só aumenta essa sensação de coisa onírica, de sonho, né? E porque muita gente acha muito facilmente que tá maluco, que é delírio, que isso não existe porque, né? Não cabe dentro da nossa vida concreta aí, com muitas aspas, esse concreto aí. Agora, você sabe que uma das causas principais disso é essa ilusão, porque é uma ilusão, né, quando não uma mentira, completamente efetiva como mentira mesmo, essa ideia de que a ciência já descobriu tudo que tem para descobrir, que está faltando muito pouco. Isso é um conceito que as pessoas têm, muita gente vende dessa forma, até para vender o ângulo, o ponto de vista de algum cientista, esse outro sobre isto, sobre aquilo, então eles ficam afirmando que os caras sabem tudo, né? Mas, assim, para você ter uma ideia, eu levei um choque, porque eu adoro física, eu sou engenheiro, e eu tinha uma noção de que, poxa, a física eu consigo explicar 99% das coisas que eu vejo aqui, e coisas que nenhuma religião fazia, né? Então, a física, eu tinha esse amor com a física e achava que eles realmente estavam profundos, porque realmente tem explicações muito boas e você consegue fazer previsões muito boas, você entende por que a água evapora, por que a chuva cai, você olha para o ambiente e compreende as coisas. Mas a ciência, para você ter uma ideia, há uns 15 ou 20 anos, a revista Science fez uma pesquisa com cientistas e com leitores e com todo mundo para descobrir quais eram os principais mistérios ou pendências de solução das coisas pela ciência, o que faltava resolver. E depois eles fizeram um ranqueamento de notas, ordenaram da mais importante para menos importante, e como eram 125 anos da revista Science, eles se limitaram, deram corte nas 125 questões. Então, tinha muitas mais, mas eles fizeram ordem decrescente e elencaram 125 perguntas, 125 problemas que a ciência não resolveu. Bom, pasme, né? E eu fiquei atalandrado com a coisa, porque, assim, o primeiro ponto, o número 1, é o seguinte: do que é feito o universo? Porque você vê os caras não, você vê os caras explicando, né, que a estrela se desenvolveu e tem o Big Bang, e ela gerou a matéria, e tem muito sentido nisso. Mas, assim, isso do ponto de vista da análise primária. Aí, quando você vai a fundo e começa a pesquisar as partículas, você vai procurar a matéria que forma as partículas e que forma todo o resto a partir das partículas, você não encontra nada, só encontra vazio, encontra vibração, encontra energia, encontra espaço vazio. E, no final das contas, a física quântica, que foi a que foi mais fundo no minúsculo, ela descobriu estatística, zeros e uns, informação, possibilidades e probabilidades sobre velocidade, posição, spin, energia. E energia é informação. Então, eu digo, olha, daquela tomada ali vai sair uma corrente de 220 volts, uma voltagem de 220 volts, uma corrente de não sei quantos amperes, você vai dizer que tem uma potência de não sei quanto, é tudo informação. É tudo informação, você pode escrever com números. Então, toda a realidade, ela lá no fundo, ela é numérica e probabilística. Então, ninguém sabe onde a partícula está, porque ela não está em lugar nenhum. Ela tem a probabilidade de estar em determinado local. E aí, quando o ser consciente faz uma medição, verifica onde ela está, ela aparentemente se materializa, mas, na verdade, se renderiza como imagem, como o que parece ser matéria, para aquela pessoa que está olhando, que está medindo. Então, no final... O efeito do observador. Exatamente. A consciência é importante por quê? Porque a consciência está trabalhando com informação, gerando aquilo, e ela só vai renderizar na sua tela, do seu celular, do seu computador, do seu aparelho de TV, se você estiver olhando. Se você estiver em outro canal, se você está num canal, o outro canal não está sendo renderizado para você. Entendeu? Só renderiza aquilo que você está olhando, exatamente como um canal de TV, como um canal de YouTube, como um canal de Instagram. O que você está observando, aquilo que você está assistindo, está sendo renderizado na telinha para você. As partículas é assim também. Então, a ciência não sabe nem do que a realidade é feita. Ela não sabe nem do que ela não encontrou matéria. Ela diz que é material, ela busca matéria, mas nunca encontrou. Para você ter uma ideia, para o universo funcionar como funciona, a matéria que supostamente é a que você conhece, essa que a gente supostamente toca,
e tudo é supostamente, porque é só percepção, ela responde por 5% da realidade. Para a realidade funcionar, para o universo funcionar com gravitação, com Big Bang, com galáxias, eles precisam de completar o tanque com mais até os outros 95%, uma parte é energia escura, outra parte é matéria escura. E o que é matéria escura e energia escura? São nomes dados para coisas que não existem, que não foram encontradas, e como ele não sabe o que é, ele chama de escura. Né? Ele não chama de ignorância, ele chama de escura. Ele dá esse nome. É um nome hipotético para uma teoria que completa o tanque. Ele, na verdade, o tanque só tinha 5% de gasolina, ele foi lá e completou com 95% de matéria escura e energia escura para fechar as contas da teoria, e, na verdade, ele não sabe nem o que é a matéria, que é os 5% que ele toca, e ainda inventou uma matéria e uma energia escura que ele jamais viu, jamais encontrou e jamais vai encontrar, porque é tudo virtual, é tudo informação. Por que ele faz isso? Porque parte do pressuposto errado de que as coisas são materiais, ele fica buscando matéria.